problema aqui, eu vou fazer a leitura dele primeiro. Ele é simples, mas ele traz um conceito bastante interessante, que uma coisa é você medir o peso utilizando-se uma balança de mola, ou seja, você tem uma mola que se deforma, e outra coisa é você medir utilizando uma balança com massas, né? Está equilibrado, 1 quilo, está paradinho. Se o elevador acelerar para cima aqui, isso aqui não mexe. Se o elevador acelerar para baixo, ou cair, descer em queda livre, ou mesmo acelerar, né? Ele não mexe também, porque as massas são iguais. Agora aqui não. Se eu acelerar, se o elevador subir aqui rapidamente, né, der uma acelerada, a mola vai deformar mais. Você vai ter um peso aparente aqui. Vamos colocar aqui. Você vai ter um peso aparente. Só um pouquinho. Um peso aqui aparente, né? Se o elevador descer em queda livre, também isso aqui vai mudar o valor do peso, né? Provavelmente vai zerar aí o valor do peso se descer em queda livre, tá bom? Provavelmente não, vai zerar mesmo. Bom, vamos ler. Uma balança de mola A e uma balança de alavanca B. Vamos deixar bem destacado que essa aqui é a de mola e a outra é de alavanca. Com braços de alavancas iguais estão presos ao teto de um elevador. Os pacotes são idênticos, estão sendo segurados por elas, tal como mostra na figura. Sabendo que quando o elevador desce com uma deceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado, né, a balança de mola indica uma carga de 31,5 newtons. Determine, item A, o peso dos pacotes. Ó, ele fala que é a balança de mola, né? Item B, a carga indicada pela balança de mola e a massa necessária para equilibrar a balança de alavanca quando o elevador se move para cima com uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou dar uma orientação ao que nós vamos trabalhar aqui, a segunda lei. Nós temos aí que o elevador está descendo com aceleração. Então, o item A, o peso dos pacotes, ó, descendo. Então, desce com aceleração igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. A balança de mola indica uma carga aqui ela marca um peso de 31,5 newtons. Essa balança aqui. Determine o peso dos pacotes. Na verdade, os pacotes são idênticos aqui, né? Deve falar alguma coisa aqui. Os pacotes são idênticos. Aí o que acontece? Vamos fazer um balanço de força, ou seja, utilizar a segunda lei de Newton sobre esse pacote de cá, que é o que nós temos informação. Então nós passamos o nosso volume de controle. Quando você corta essa haste aqui, o que é que você vai colocar aqui? Uma força, que é justamente a força que está sendo marcada na balança. A mola está deformada de 31,5 newtons. Então, vou colocar aqui uma força. Vamos ter que aumentar essa nossa reta aqui. Essa força aqui, 31,5 newtons. Então, isolei o sistema e também tem o peso atuando aqui, o peso devido à ação da gravidade. Então, você não esqueça do peso, né? Ele continua agindo. Vamos pôr ele em vermelho. Veja, isso aqui é o diagrama de corpo livre. Nosso peso P. Nossa, não gostei aqui. Vamos botar uma reta aqui. Peso P. E o nosso, que seria quem o P? É o mg. Então é a massa do pacote vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, corpo livre. Peso puxando aqui para baixo, mola puxando para cima. Esquece o elevador, porque você cortou aqui, ó. Você cortou, o elevador está para cima disso. E aí você substituiu esse corte com a força mostrada na mola. Tá? É a única força que tem aplicado. E aí você vai para a segunda lei. Só um pouquinho. Então, a segunda lei nos fala o seguinte: somatória das forças externas é igual a MA.
Outra coisa, vamos aplicar a segunda lei em OY, tá? E vamos deixar o nosso sistema de Y normal, né? Y para cima aqui, ó, positivo, tá bom? X não vai usar, nem precisa marcar. Então, sempre explicitar bem como você está trabalhando teu sistema de coordenadas. Somatória de força externa sobre o sistema em verde aqui. Menos mg. Está para baixo, está contrário ao nosso sistema, menos mg. Para cima, 31,5 newtons. Tá? Nós estamos no sistema internacional. Igual a massa vezes a aceleração. Presta atenção, quem é essa aceleração? É a aceleração do sistema. Ora, se o elevador está subindo ou é descendo? Desce, né? Está descendo com essa aceleração aqui, ó. Significa o quê? Que ele estava parado e começou a descer, então ele acelerou, né? Não é que ele vai acelerar indefinidamente, mas ele acelerou para chegar na velocidade de descida. E nesse momento que ele está acelerando para baixo, a 0,6, a balança marca 31,5. Então, esse A é o A do sistema. Vamos pôr em verde aqui. Tá? É o A do sistema. Não é a aceleração propriamente do elevador ou de alguma coisa. É do sistema que nós estamos analisando. E você sobrou o que aqui, pessoal? Você sobrou a massa, né? Só como incógnita. Então, eu não queria resolver, mas está bem prático aqui, né? Você vai ficar aqui com essa massa, passa para lá somando, você fica com 0,6 mais G, então você fica com M é igual a 31,5 sobre 0,6 mais a gravidade. E tinha que dar positivo, né? Se desse negativo, massa negativo não existe, tinha algum problema na sua análise, tá? Então essa aqui é a análise para quando ele está descendo e está pedindo aqui o peso dos pacotes. Determine o peso. Na verdade, não gostei muito bem dessa... Era melhor ele ter colocado aqui a massa, né? Porque esse peso aqui depende do elevador estar subindo, descendo, acelerado ou não, né? Esse é um problema. Mas enfim, daqui você tira a massa. E se for o peso mesmo, né? Então, digamos aqui o item A... Então, a massa você já tinha achado ali. Ah, eu quero o peso. Então, o peso é igual a mg e acabou-se, né? Você acha o valor do peso, tá bom? Esse é o item A. Item B. A carga indicada pela balança de mola e a massa necessária para equilibrar a balança de alavanca quando o elevador se move para cima com uma aceleração de 0,6 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, analisa. A massa já foi localizada. Você já tem ela aqui, tá? Então, a massa M aqui e aqui. Se você acelerar esse elevador para cima, essa aceleração vai ser transferida tanto para essa massa, quanto para essa massa aqui. Então, o efeito inercial aqui, que é a reação à ação externa de força, vai ser o mesmo, tanto aqui quanto lá. Então, obviamente, que a massa necessária aqui para equilibrar esse pacote de massa M vai ser a própria massa M, tá? Não vai mudar em nada, essa balança aqui ela não vai marcar nada aqui, ó. Se aqui é M e lá é M, isso aqui não muda em nada, tá bom? Então essa aqui é tranquilo, mas ele perde também, ó, a carga indicada pela balança de mola. Então o que é o item B? Na verdade ele quer saber o peso mostrado pela balança de mola. Qual que é? Vou fazer em magenta, como se fosse análise, então, aqui do item B. Só que agora o elevador está subindo com essa aceleração. Então, analisa, é o mesmo sistema, mesmo peso, mesma força aqui, só que não é mais agora 31,5, né? Mas ele pede aqui o peso da mola, e ele diz que ele sobe nessa aceleração de 0,6. Então a gente já vem aqui e faz a substituição. A massa já é conhecida, né? Então ficou menos a massa conhecida vezes a gravidade, mais o peso da balança de mola é igual a m vezes 0,6. Só um pouquinho que eu acho que aqui o 0,6 antes nós tínhamos
nós temos um problema aqui com o 0,6, ó, ele está descendo, então o 0,6 é negativo, ó. O y é para cima, ó. Cuidado aqui, gente, ó, menos aqui, tá? Quem está anotando aí no caderno, aqui é menos, tá? E aqui é menos. Por favor, corrijam aí. Mesmo assim, a massa vai dar positivo. Agora o elevador está subindo, então é mais, o 0,6 é positivo, então vezes 0,6, tá bom? Massa é conhecida, G é conhecido, massa conhecida, fica só o peso mostrado pela balança de mola como incógnita. Já resolvi o problema, mas vocês vão revisar depois e vão refazer ele. Alguma pergunta? Abre o áudio aí. Nenhuma pergunta? Deixa quieto isso aqui, não vou gravar. Então vamos lá para a nossa próxima figura. Essa aqui é do foguete de zero. Esse aqui é bacana, o 12.6. Vamos copiar aqui o 12.6. Novo. Só um pouquinho. Tá. Muito legal esse aqui também, não é nada difícil. Eu vou tentar ser mais breve, senão a gente se demora demais aqui nos exercícios. 12.6, vamos tirar fora aqui. Ok. Ok, gente. Tá aí. Ok. Um modelo de foguete de 100 gramas é lançado verticalmente do repouso no instante t igual a zero. Tá? Então ele já está dando uma dica aqui, nós já podemos utilizar isso aí como condição de contorno 1, né? Então aqui embaixo é o nosso ponto de partida, a nossa condição de contorno 1, e o tempo aqui é igual a zero. A altura também, já vamos adotar o y aqui como sendo zero, né? O movimento está partindo lá de baixo, e o y é positivo aqui, subindo. Tá? Com um empuxo constante de 10 newtons. O que é esse empuxo? Ele está queimando combustível aqui, e ao queimar o combustível, ele projeta esse combustível para cá, e o fato de você empurrar o combustível para cá com uma força F, porque você dá uma quantidade de movimento L para ele, então você precisa aplicar uma força F sobre ele. Você recebe uma reação para cima, chamada E de empuxo. Então, existe uma ação de empurrar e o foguete recebe uma reação, que é o empuxo. Você pode dizer, mas daí a massa está variando. Realmente está variando, mas para análises curtas, essa massa é muito pequena em relação ao trecho analisado. Essa variação de massa é pequena, então a gente ignora isso daí. Fato é que existe uma força de empuxo, de propulsão, vamos colocar aqui, ó, empurrando esse dito foguete aqui para cima. Tá bom? Vamos colocar aqui um Ezinho aqui. Opa, um E maiúsculo. Esse é o nosso empuxo, tá? De 10 newtons. Por 1 segundo. E nenhum empuxo para tempo maior do que 1 segundo. Então, até 1 segundo, vou marcar aqui, ó, até esse ponto aqui em cima. C2. Tempo. 2, 1 segundo. Tá? Desprezando a resistência do ar e a diminuição da massa do foguete, determine. Já vamos ver o que é para determinar. Esqueci de botar aqui o y2, que você não sabe. A velocidade lá em 2 você pode calcular, você não sabe ainda. A aceleração no trecho aqui, ó, vamos colocar a aceleração de 1 até 2, você também não sabe ainda, mas vai ser possível calcular, tá bom? Então, ó, duas condições de contorno, 1 e 2. Aqui embaixo a velocidade é nula, então y1, velocidade 1 igual a zero, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá então, porque pergunta o problema. Item A, a altura máxima h.
Ou altura máxima. Depois que ele parou de ter propulsão aqui, esse trecho para cima é similar a um problema que nós já resolvemos na lista 2 ou na lista 1, onde está sujeito somente à gravidade. Então a altura máxima é atingida aqui em cima. Vamos usar magenta aqui em cima. E esse ponto aqui em cima é uma outra condição de contorno 3. Você tem aqui um tempo 3, não sei se vai ser necessário calcular, mas está aí. A velocidade 3, 0, conhecido. E a altura máxima é uma pergunta nossa. Vamos chamar aqui de y3, que é igual à altura máxima, que é igual a uma pergunta do problema. Tá bom? Tá aí. Então, o primeiro trecho de 1 a 2 é um trecho que você tem que considerar estritamente a segunda lei de Newton, porque além da gravidade, você tem mais uma força que é o empuxo. Do trecho 2 até o trecho 3, você pode até fazer uma análise puramente cinemática, porque você conhece já a aceleração, não tem mais força externa a não ser o peso, que é devido à aceleração, então você pode trabalhar com a cinemática pura. Tá? Então, item A, altura máxima, item B, o tempo necessário para atingir essa altura máxima. Bom, esse tempo, gente, vai ser o quê? Vai ser uma soma do tempo do trecho 1 com o 2. Então, tempo, vamos colocar aqui tempo de H máximo, né? Tempo de H máximo vai ser o tempo de 1 a 2 mais o tempo de 2 a 3. Tá? Então, você tem que descrever, na verdade, o fenômeno em duas etapas. Daqui até lá, depois de 2 a 3. Eu não vou fazer de 2 a 3 porque vocês já conhecem já dos exercícios anteriores e é pura cinemática. Mas de 1 a 3 você vai modelar com o teu sistema de massa M, foguete de massa M, sujeito a esse empuxo, né, daqui até lá. Então vamos lá. Então, aplicando a segunda lei de Newton, somatória das forças externas, lembra que nós estamos aqui em OY, tá? Somatória de forças externas é igual a m, aceleração do objeto, que nós não conhecemos, e aqui nós já colocamos que é de 1 a 2, ó. Vamos usar a mesma nomenclatura. Forças externas que agem sobre o sistema. Eu não pus o traçadinho, mas vamos colocar, o meu sistema é esse aqui, ó. É o foguete só, tá bom? Quais são as forças? O peso, que vamos colocar lá também, e o empuxo. Então, aqui o peso P e o empuxo, né? Peso e empuxo. Então, voltando aqui, peso para baixo, menos, né? Lembra que o peso aqui é em módulo, mas a gente sinaliza na hora de utilizar ele nas equações. Que o sinal interessa mesmo na hora de mostrar um vetor ou montar as equações, né? Na hora que você está desenhando e trabalhando aqui, o sinal não é importante, porque você geralmente indica o sinal pela direção e sentido do vetor, né? Mas o empuxo é positivo, pois ele está no sentido positivo, que vale, vamos botar E mesmo, né? Nós já conhecemos o valor dele, igual a m a de 1 a 2. E aí você tem a massa dele, né? 0,1 kg. O peso também é conhecido, o empuxo é conhecido, você acha aqui a aceleração de 1 a 2. Acabou o problema, né? Você está com o problema na mão agora, porque você já tem a aceleração desse trecho e ela é constante. Você tem a aceleração do segundo trecho e ela é constante. Você consegue calcular tudo, calcular a posição, velocidade, tudo que você precisar. Gente, alguma pergunta desse exercício? Nada? Oi, então vamos para frente. Qualquer coisa, abre o áudio aí enquanto eu carrego a outra figura. Pode abrir o áudio. Deixa eu ver aqui. 12.6, esse é o 12.9. Aqui eu acho que são dois, né? O 12.9 e o 12.10. Tá? Vamos abrir mais uma figurinha aqui. Ok, vamos tirar esse 10 aqui. Tudo bem.
bem, tudo bem, tudo bem. O que acontece aqui? Nós temos um pacote de 40 quilogramas que está inicialmente parado, em repouso. Então a velocidade dele aqui, ó, vamos colocar 40 quilos, vamos colocar aqui, 40 quilogramas. Inicialmente aqui, ó, ele está com uma velocidade, vamos chamar de V1 igual a 0. Num plano inclinado, quando uma força P é aplicada sobre ele. Tá? Tá aqui a nossa força P. Determine a intensidade de P se são necessários 4 segundos para o pacote percorrer 10 metros subindo no plano inclinado. Bom, os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o pacote e o plano inclinado são 0,3 e 0,25. Olha, é o seguinte, para ele andar sobre o plano inclinado, ele tem que estar tendo um coeficiente de atrito dinâmico. Então, nós vamos trabalhar com esse coeficiente aqui, tá? Se caso a força, para manter ele nessa subida aqui, esse PX aqui, ela for menor do que a necessária para tirar ele do estático, aí nós vamos ter que reconsiderar a força. Mas de início, nós vamos fazer como se a força P aqui fosse suficiente já para tirar ele do estático e fazer ele se mover por esse tempo aí até 10 metros, tá? Então, o foco aqui de vocês é sair dessa análise aqui bidimensional e olhar só no 1D, primeiramente, para depois você voltar e analisar essa questão do estático, né? Porque pode ser que você ache uma força F ali necessária para subir esses 10 metros, de tal maneira que essa força não é suficiente para tirar o bloco do estado parado. Mas isso é uma análise posterior. Primeiro, vamos ver que força precisa para carregar esse bloco até lá em cima, tá? Então, ali é o estado inicial. Vamos fazer um estado final aqui mais em cima. Como se aqui em cima fosse quando ele parou, né? Parou não, quando ele atingiu os 10 metros. Mas tá muito feio esse negócio aqui, tá louco, né? Aí. Então, ele está nessa posição 2. Aqui a velocidade ele não fala nada da V2, tá? Não tem problema, talvez nós nem precisamos calcular. Mas o tempo 2 lá em cima é 4 segundos. Lá em cima. Outra coisa, a posição x2, vamos botar o x aqui, ó, coincidente aqui com o plano inclinado, né? Melhor decisão que você toma. Não vá querer trabalhar com eixos deslocados, você vai achar um monte de seno e cosseno no teu caminho. O x2 aqui é conhecido, é 10 metros, e aqui você pode colocar também, ó, tempo 1 igual a 0 e o x1 igual a 0. Ok? Temos mais alguma coisa? Não assim em princípio, né? Não tem nada assim tão evidente. Agora vamos olhar o que temos de forças externas aplicadas. Eu vou ter que tirar essa turminha daqui, porque vai me dar um problema aqui na hora que fizer a análise de força externa. Só um pouquinho. Vamos colocar ela um pouquinho, não, vamos pôr lá em cima, tá? Essa aqui é a condição 1, nossa condição 1, e lá em cima nossa condição 2. Tirei porque tem que colocar aqui as representações de peso e tal. Então vamos pôr aqui o peso, pode ser verde, peso P. Além do peso P, nós temos também a normal de reação na superfície, a normal N, que nós vamos usar por causa do atrito, tá? Então você tem que colocar ali a tua normal N, teu peso P, e não vamos escolher outra variável aqui, caramba, nem vamos pôr P aqui, vamos botar MG, né, para não confundir com aquela força P lá, nossa MG, tá? E a nossa força P aqui, que é a outra força externa, tem que ser decomposta, porque a gente vai trabalhar. Aliás, o peso também tem que ser decomposto. Então vamos
decompor o peso num Px e num Py. Tá? Espera aí, vamos pegar uma outra linha aqui e esse outro aqui que é o nosso Py, que é o nosso MGY, né? Então nós temos aqui, ó, somatória em x, já vai ter o MGX e esse PX aqui, que nós vamos decompor agora. Só um pouquinho. Aí. Então aqui é o MGX. Esse MGY também vai ser necessário na hora de calcular o atrito. Ele vai aparecer em dois lugares. Vou pôr aqui uma linha mais fina só para simbolizar a decomposição. Tá? Então vamos escrever, ó, esse aqui é o nosso PX e esse aqui é o nosso PY. Tá bom? Gente, é muita força, mas se concentrem e vamos olhar primeiro na direção X. O objeto sai dessa posição, vai até aquela posição, ele já está no cinemático, no 0,25. Esquece o estático por enquanto. Tá? Depois nós vamos analisar ele. E daqui até lá você faz uma análise de aceleração, ou seja, de segunda lei de Newton. Tu tem forças externas, você tem uma massa e você tem um deslocamento com uma aceleração. Então nós vamos aplicar aqui, ó, segunda lei. E aqui, ó, em OX. Por quê? Porque em OY só vai ter ação e reação, tá? Não vai ter problema de deslocamento. Então a segunda lei não vai ser aplicada em OY, nem precisa ser. Aqui. E outra coisa que faltou aqui, vamos pôr em vermelho, é o nosso atrito. O nosso atrito é contrário ao movimento, para não carregar muito, vou colocar aqui para cima. Aqui, ó. Tá? Então, nossa força de atrito. Então, continuando aqui na segunda lei, primeira força em X, essa aqui, ó, verdinha, é a decomposição do mg na direção X, tá? Já podemos até decompor, ó, se você analisar aqui, ó, ela é oposta a esse ângulo, então ela está aqui embaixo, é mesmo lá de cima, cateto oposto envolve o seno. Então você fica aqui com, tinha colocado aqui na somatória de força externa igual a MA, tá? Então ficou aqui, ó, mg vezes seno de 20 graus. É essa a primeira parcela. Segunda parcela, pegamos o PX aqui, ó. E esse aqui é negativo, tá? Esse verdinho aqui, ó, MGX é negativo. O PX é positivo, então mais PX. Qual é o valor dele? É esse P decomposto aqui no plano, tá? Cuidado, ó, aqui, ó, isso aqui não é paralelo, tá parecendo um paralelo, mas não é. Ó, é daqui até aqui no plano, tá? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Você vai ter aqui 50 graus, tá? Deixa eu só puxar uma linha aqui. Se você olhar aqui, ó, depois eu apago essa linha. Observa aqui, ó. Opa, ó o plano aqui. Você vai ter aqui, ó, esses 20 graus do plano, mais aqueles 30 graus da força em relação ao objeto. Então você tem 20 mais 30 vai dar 50. Isso aqui é um probleminha. Tem gente que se confunde e dá um nó na cabeça. Então mais PX, então vai ser P, que é a força procurada, vezes aqui a cateto adjacente. Então o cosseno de 50 graus. Então já foi a verde, já foi essa preta, agora essa FA, que é a força de atrito, também é contrária ao movimento, então fica menos μ, nós vamos usar aqui o cinemático, que já está em movimento, vezes a normal, igual a MA. O A é o que tu está procurando para saber fazer essa análise aqui do problema. Na verdade não é o que está procurando, né?
você vai achar ele pela cinemática, já vamos falar disso. Agora, essa normal, quanto vale? Olha só, normal é outra coisa interessante aqui. A normal, ela tem que suportar o MGY, que é o peso na direção Y, e o PY aqui em cima. Então, a normal, em módulo, ela suporta aqui, ó, o M vezes o G vezes cosseno de 20 graus, mas tem que suportar também o PY, tá? E o PY, se aqui era P cosseno, então aqui vai ser P seno de 50 graus, tá bom? Então, olha só, dentro da normal apareceu o P de novo, então aqui vai aqui dentro. Agora vamos analisar grosseiramente, não vou resolver até o final. Olha só, isso aqui é tudo conhecido, né? EMG seno de 20, o P é o que você procura. Aqui dentro da normal tem o P que você procura, o resto é tudo conhecido. A massa é conhecida e a aceleração você não sabe. Então, tu tem uma equação com duas incógnitas. Mas você pode apelar para a tua cinemática, porque você tem condições de contorno bem definidas e sabe que as forças são constantes no trecho. Então, a aceleração aqui de 1 a 2, ó, que é essa aceleração aqui, ó, ela é constante. Então, você pode usar a cinemática. Você tem velocidade, tempo e deslocamento. Velocidade, tempo e deslocamento. Então, você pode trabalhar com as equações básicas da cinemática aí, tá bom? Você vai integrar uma vez, vai achar a equação da velocidade, integra duas vezes, acha a equação do deslocamento, você tem o deslocamento, com o deslocamento você vai achar a aceleração de 1 a 2, tá bom? E aí você substitui essa aceleração aqui e você acha o P. Perfeito, tá com o P na mão, né? E aí o que que você faz? Você vai dizer, olha, a força necessária para mover isso aqui daqui até lá é tantos newtons. Então você já calculou o P aqui, utilizando aí somente o 0,25. Só que para você dar essa resposta final, né, você tem que primeiro verificar se esse peso aqui é suficiente para vencer esse atrito aqui, ó, e sair da região estática. Aí você vai fazer, não vai ser um problema de intervalo, vai ser um problema pontual. Faz um balanço de forças. Será que esse peso aqui aplicado aqui nessa posição e agora com esse coeficiente de atrito eu saio da inércia? Será que as minhas forças em X positivo são maiores do que as forças em X negativo? Quem são as em X negativo? É a FA, só que agora estático. Vou mudar de cor aqui. FA, só que agora estático, em negativo. E também essa aqui, ó, MGX. Então, FA vai estar para baixo, MGX vai estar para baixo, inclusive a mesma do anterior. Quem mais que está para baixo? Solamente. Então, se essa FX aqui, que seria a única que tem aqui, a nossa PX, ó, se essa PX for maior do que a soma daquelas duas, o objeto sobe a ladeira. Se não for, aí você pode até dizer, olha, o PX mínimo, né, o P mínimo é de tanto para iniciar o movimento. Mas isso aí, você já está com o problema na mão, né, você já está na reta final. Pergunta sobre esse exercício? Gente, interrompe aí, tá? Vamos parar o exercício aí e vamos interromper. Qualquer dúvida? Se tiver dúvida, eu volto depois. Estou deixando aberto aqui, tá? Então, vamos lá. Enquanto o nosso cursor não travar, né? Que outro dia travou e deu maior incômodo, né? Quase que eu larguei mão de dar aula aí. Vamos lá. Bom. Aqui, ó. 12.10. Se a distância de frenagem de um automóvel a 100 km por hora é 60 metros num piso nivelado, determine a distância de frenagem desse automóvel a 100 por hora quando ele está subindo um plano inclinado de 6 graus e descendo um plano inclinado de 2%. Tá?
Na verdade, você resolveu o primeiro, você já está com o segundo na mão. É só uma questão de observação, tá? Mas para que ele dá essa informação inicial aqui, ó? Com essa distância de frenagem, ó, ele está aqui em 1, vai andar aqui por quanto tempo? Por quanto de distância? 60 metros. Posição 2. Ele está aqui a uma velocidade inicial de 100 km por hora. Isso aqui é a condição 1. Posição inicial, 0 metros. Tempo inicial, você pode colocar aqui o nosso 0 segundos. Nem sei se vai pedir tempo, mas enfim, é bom fazer constar. Essa é a condição 1. Condição 2, tempo t, que não é dado, velocidade igual a 0 e distância percorrida, 60. Tá? Então você tem aqui já um delta V e um delta X. Isso já te remete àquela equação de Torricelli, né? V igual a V dV dx. Se você integrar isso aqui, você chega na equação de Torricelli. Com essa equação, você determina a aceleração, porque você tem o ΔV, tem o ΔX, né? A V vai ser integrada, e você acha o A. Com o A, você pode achar, então, o coeficiente de atrito entre os pneus e a superfície. Ok, uma vez que você já tem o coeficiente de atrito, agora você vai analisar aqueles planos ali. Vamos pegar aqui primeiro, ele fala o quê? Subindo um plano inclinado de 6 graus. Gente, 6 graus é bastante para uma rampa de veículo, tá? 3 graus já é bastante, 6 é muito grande. E está subindo. Então, quer saber aqui qual é a distância de frenagem. A tua análise agora, o X é aqui, positivo, subindo a ladeira. Tu tem o peso aqui que vai contribuir agora com um valorzinho de frenagem. Então, na hora de você computar aqui, ó, lembre-se que tem o peso P aqui. Esse nosso carro aqui não está com nada, né? Vamos acertar aqui. Então, aqui é o nosso peso P, e aqui tu tem o PX. Mas, na frenagem, você tem também a força de atrito aqui freando, que está tendendo a segurar. Peraí, ele está subindo ou está descendo? Subindo, né? Então, se está subindo, a frenagem é para baixo. E aí você tem aqui uma força de atrito. Ou seja, o PX do veículo e a força de atrito colaboram na frenagem. Vamos fazer aqui o nosso ângulo. Quantos graus? 6 graus. Tá aí. E você tem o sistema, então, como sendo esse veículo. Né? Ele está sujeito na direção do movimento a PX e a FA. Não estou deixando nada de fora aqui. Não. Tem uma massa M que ela acaba se simplificando. Tá? Não, a massa M nem se preocupe que ela vai se simplificar. Tá? E nesse caso aqui ele pede o quê? Ele pede qual a distância de frenagem. Então, quando que ele vai chegar a parar, né? Em que posição ele vai ficar parado aqui em cima? A tua massa vai estar aqui em cima, então, com uma velocidade igual a 0. Né? Aqui também é o teu ponto 1, aqui é o teu ponto 2 de análise. Aqui em cima a velocidade é 0, a posição X eu não sei. O tempo T não sei se é pedido, acho que nem vai precisar calcular, mas vamos deixar aqui, ó, tudo em 2. 2, 2. Isso aqui é a condição 2. Condição 1, tempo igual a 0. Velocidade inicial nós temos, é só você calcular ali, nos 100 km por hora. E a posição aqui em 1 é igual a 0. Então, novamente, você tem o quê? Você tem um deslocamento. Ele está pedindo a distância, né? Então, agora você tem uma variação de velocidade. Você não conhece a posição de parada e nem o tempo. Mas, em contrapartida, você conhece o coeficiente de atrito. Com o coeficiente de atrito, você trabalha com a segunda lei. Então, você vem lá na segunda lei buscar a aceleração, somatória de forças externas, lembrando que isso aqui é em OX que nós estamos trabalhando,
é igual a MA. Força externa, menos FA e menos PX, contrário ao movimento. Mais alguma? Não. Massa do objeto, a aceleração dele é o que você vai procurar, tá? Uma vez que você achou a aceleração, aí você tendo aqui a variação de velocidade, né, de 100 por hora até zero, e com a aceleração, você acha o deslocamento que você está procurando. Isso para 6 graus. Se for descendo, o que acontece? Na descida, você só vai inverter a FA. Você vai ver que na descida aqui, o FA fica ao contrário, o PX fica na mesma direção. Tá? Então o raciocínio é exatamente o mesmo. Outra coisa que surge dúvida é, e esse 2% aqui? Imagina assim, a cada 100 metros, sobe 2 metros ou desce 2 metros. Aqui eu estou descendo, então você pode fazer assim, né? Vamos fazer uma... Opa! Vou pegar uma reta aqui. Aí você trabalha com a tangente, tá? Vamos pegar aqui, ó. Ó, 100 metros, 2 metros. Né? Então, o que é 2%? Né? Qual que é? Isso aqui, na verdade, é a tangente do ângulo, esses 2% aqui. Se tu tirar o arco tangente, se acha lá o ângulo alfa. Vamos colocar aqui, não é direto aí, né? Tem que tirar o arco tangente, senão você vai se perder depois. Tá? Tu tira aqui o arco tangente disso aí, e aí você obtém o ângulo alfa. Tá bom? E é assim que funciona. Tá? Gente, pergunta desse problema? Dúvidas? Ok. 12, 17, deixa eu dar uma olhada aqui. 12, 18. Sistema mostrado na figura. E 12, 24, esse aqui é muito show. E esse aqui é o último. Eu vou dar uma acelerada aqui no 12, 17, só vou dar umas dicas, não vou nem escrever sobre ele. Prestem bem atenção aqui para trabalhar depois com ele. Ó, na figura, as caixas A e B estão em repouso sobre a esteira transportadora, está tudo parado. A esteira é ligada de repente no sentido de movimento para cima. Tem que copiar e levar lá, não consigo ficar sem fazer anotação. Vamos lá. Novo. Ok. Então, isso aqui está tudo parado. De repente, essa esteira é ligada para cima. O que vai acontecer quando você liga a esteira para cima? Como as coisas na física, elas não são, na engenharia, né, elas não são assim exatamente como a gente espera, a hora que você liga essa esteira, a gente tem que supor que a esteira vai deslizar embaixo das caixas. Ela vai ter um atrito ali. Tá? Então, isso acontece num instante, às vezes ali em décimos de segundo, ocorre o deslizamento, né, na esteira e já pega o ritmo. Tá? Quando ocorre quando você liga a esteira, né, é uma coisa instantânea. Obviamente que no mundo real, quando você liga o sistema, se a caixa estiver bem atrelada na esteira, a caixa vai ficar agarrada na esteira, a esteira vai se deformar um pouco, o motor também cede um pouco, né, na sua rotação, ele dá uma pequena aliviada ali, ou uma forçada no campo magnético, vocês aí que são da eletrônica, né? E o que acontece? O conjunto nem desliza, né? Ele parte junto, beleza. Mas para efeitos de cálculo a gente tem que considerar que desliza, tá? Como se não houvesse deformações. Então, elas estão em repouso e está tudo parado. A esteira é ligada de repente para cima, de modo que ocorre um escorregamento entre a esteira e as caixas. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a esteira e as caixas, de A é 0,3 e de B é 0,32. Vou perguntar para vocês, qual deles está mais agarrado na esteira? É o pacote A ou é o pacote B? Vamos lá, vou esperar uma resposta aí, gente. Duas respostas. 2 tem que contribuir aí.
Vamos lá, moçada. Não vale pelo chat, abre o áudio aí. É o pacote A ou o pacote B que está mais agarrado? Olha o atrito. O que vocês acham? Quanto mais atrito, mais agarrado. Quanto menos atrito, menos agarrado. Então, o pacote A, ele desliza com mais facilidade do que o pacote B. O pacote B está mais agarrado. O que vai acontecer? Inicia o movimento, vai ter um atrito cinético aqui e um atrito cinético aqui. Esquece que as massas são maiores ou menores, porque vocês lembram que lá nas deduções da segunda lei para plano inclinado, força externa igual a MA, aí a hora que se calcula aqui as forças externas, vai ter o PX, vai ter um MG vezes um seno, aqui um cosseno, alguma coisa, mais a normal vezes o Mi, e a normal também vai ter um MG vezes um cosseno, digamos, e aqui vai ter um MA. O equilíbrio nessa direção vai ser esse daqui. Aí você chega naquela maravilhosa conclusão que a massa não vai querer falar nada sobre a aceleração do sistema. Daqui pode ter 1 tonelada, aqui pode ter 30 quilos. Se os atritos forem realmente respeitados, como a gente espera que seja, o pacote de cima vai ser arrastado primeiro do que o pacote de baixo, porque o pacote de baixo ele está menos fixo na esteira. Então, não olhem para a massa, só olhem para o atrito. Lembrando, então, de novo, o pacote A está mais fixo na esteira, menos fixo porque o atrito dele é menor, e o B está mais fixo porque é maior. Então, o B vai sofrer uma aceleração maior do que o A. A aceleração de B vai ser maior do que a aceleração de A. Então, esses dois pacotes, quando a esteira inicia o movimento, eles já se apartam, né? O A já vai ficando para trás, É óbvio que chega uma hora que o pacote estabiliza com a esteira e aí os dois vão subindo junto com a esteira. Mas na hora que começa o movimento, o B sai primeiro, porque ele está mais agarrado, tá bom? Então não olhem o peso dele, não olhem a massa dele, olhem o atrito dele, tá bom? Espero que tenha ajudado. Com isso vocês vão poder calcular aqui, ó. Sabendo que os coeficientes de atrito cinético entre a esteira e as caixas são esses, determine a aceleração inicial de cada caixa. Então essa caixa vai ter uma aceleração maior do que aquela, e você pode fazer o sistema da segunda lei, que é esse sistema aqui, ó, para calcular a aceleração, tá? Como se fosse só uma caixa. Pega aqui essa caixa, calcula a aceleração de B. Pega essa outra caixa, faz todo o cálculo aqui com as componentes e tal, calcula a aceleração de A, tá bom? Ok, gente? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me interrompam aí, tá? 12 e 18. Probleminha aqui de cabos e cordas. Vamos dar uma melhorada aqui. O 18, então podemos tirar essa parte aqui. Ok, vamos trazer isso aqui mais em evidência. Também não vou resolver ele inteiro, mas vou dar as dicas sobre esse problema. Vou tentar ser pontual, né, para a gente não se extrapolar muito no tempo, mas também vou dar as equações necessárias. Olha lá. O sistema mostrado está inicialmente em repouso, então está tudo parado, desprezando a massa de roldanas e o efeito de atrito nas roldanas. A gente despreza a massa por causa de energia cinética. A hora que isso aqui começa a se mover, se eu considerar a massa de roldana, parte da energia vai vir para as roldanas, tá? Então, o atrito também. Se tiver um atrito, parte da energia vai ser consumida no atrito. Então, a gente está desprezando isso daí. Determine a aceleração de cada bloco e a tração de cada cabo. Primeira coisa, vejam, quantos cabos nós temos aqui?
Opa, um sai aqui, sobe, desce, para aqui. Então eu vou destacar ele aqui, nessa cor magenta. Aqui é o cabo da esquerda. E o outro cabo, vamos colocar em vermelho, parte daqui até aqui. 2 cabos. Então, quantas forças em cabo eu vou ter? 2. Né? Ah, professor, mas e a força aqui, nessa aqui, vai ser igual à força aqui, que vai ser igual à força aqui? Não pode? E aqui vai ser igual? Aqui só tem uma massa. Vai ser tudo igual. Tá? Isso aqui, eu até falei numa lista anterior, você pode imaginar aqui como um condutor de tensão. Né? Existe uma tração interna no cabo que se propaga ao longo de todo o cabo. Claro que se houver atrito na rodana, eu puxo aqui com 100 N, mas tem atrito na rodana, aqui só sobra 98. Tem atrito na rodana, aqui só sobra 96. Tem atrito, aqui só sobra 94. Quer dizer, eu vou perdendo força no cabo. Mas, se não tiver atrito, a força é a mesma. É como uma corrente no condutor elétrico, né? Se você desprezar ali a resistência do condutor, você pode pegar o condutor, fazer várias curvas nele, a corrente vai ser a mesma em cada posição. Agora, se tu tiver perdas ali, desculpa, a corrente não é bem o caso aqui, né? Vamos falar de tensão, né? Se tu tiver perdas de tensão ao longo do condutor, ela vai decaindo, né? Mas, em geral, os condutores, a gente acaba, em geral, colocando com perda nula, é o que a gente faz aqui no nosso caso, no nosso cabo. Então, esse cabo magenta tem uma tração interna. Inclusive, aqui ó, a gente pode deixa eu só ver uma coisa, 30, não dá para saber exatamente aqui se está subindo ou descendo esse bloco, mas existe uma tração no cabo, uma tração T, que é a mesma aqui, todos eles estão com uma tração T, tá bom? Então, quando você for trabalhar com essa massa ou com essa massa, e você precisar cortar o cabo, você vai colocar uma tração T no cabo. E em vermelho também, se você cortar esse cabo aqui ou cortá-lo aqui, ambos os lugares vai ter uma tração T. Então essa é a primeira regra importante. Bom, aceleração de cada bloco. Vamos analisar aqui. Nós temos aqui um bloco sujeito à segunda lei de Newton, porque tem peso e tem tração. Então, para o bloco A, nós podemos montar uma equação. Então, vamos colocar aqui, vou fazer em black aqui, bloquinho A. A equação do bloco A é o quê? É peso para baixo. Gente, vamos usar o sisteminha padrão, né? Y para cima e tal. Então, peso PA para baixo. Ele dá, né? Depois a gente pode utilizar se quiser. Para cima, eu tenho a tração no cabo. Vamos colocar aqui, ó. Cortei o cabo, então eu tenho que colocar uma tração T aqui. Né? Cortou o cabo aí. Aí não, cortou aqui embaixo, né? Vamos fazer o pontilhadinho aqui do nosso sistema. Você passou o sistema, cortou o cabo, tem uma tração ali. Então, menos PA mais tração T. Tem mais alguma força? Não. Igual a massa de A vezes a aceleração de A. Tá. Peso de A conheço, tração T não conheço, massa de A conheço, aceleração de A não conheço. Então vamos colocar as incógnitas aqui do lado. Tração T, e vamos chamar de T de magenta, vamos chamar de T1 aqui, né? E T2, vamos chamar de T de magenta, T vermelho, né? Ó, T1 eu não conheço também a aceleração de A. Aí você vai para o bloco B, vamos montar a segunda lei para o bloco B. Peso de B para baixo, então menos peso de B. Para cima, quem que tem? Bom, aí eu vou cortar o cabo. Quando eu passo aqui ó, o contorno do meu sistema, para pegar aqui o bloco B, eu corto os cabos lá, venho aqui embaixo, né? Pego só ele. E aí eu vou sobrar, vamos pegar aqui essa, deixa só, você vem aqui, você vai ter uma tração T,
duas tração T, que aqui no nosso caso é T1, né? T1 e T1, 3 trações T, puxando esse bloco aqui. Mas desse lado você também cortou o cabo vermelho, então você tem aqui mais uma tração T2. Então olha para o bloco B, 3 T1 para cima, mais um T2 para cima. Então você pode colocar aqui, vamos lá, mais 3 T1 mais T2. Tem mais alguma força? Não. Igual a MB a B. Incógnitas. Peso de B nós temos, T1 nós já colocamos lá como incógnita, inclusive aqui é T1, né? T2 é outra incógnita, vamos colocar aqui T2, e a aceleração de B é outra incógnita. Tá, vamos continuar então. Vamos lá. Agora pegando, fazendo a segunda lei sobre o bloco C, vamos isolar só ele, nós conseguiremos mais uma equação. Fizemos isso até agora, então bloco C, que é o bloco B maiúsculo. Vamos passar a nossa fronteira, você vem aqui, corta ele, isola do sistema. Cuidado, eu não botei o peso aqui, eu não botei o peso aqui, né? A gente está subentendendo que vocês estão entendendo aí, né? Então, o bloco C, vou escrever direto, ó, menos peso de C, mais 1 T1, 1 T2, aliás, a força T2 para cima, igual a MCAC. Vai ser, novamente, ó, peso de C tem, T2 não tem, já está lá, e aceleração de C você não tem. Olha só, gente, como é bacana esse negócio de sistema de equações. Ó. Você tem 3 equações para 5 incógnitas. E aí, quem que vai nos fornecer mais 2 equações? Né? A segunda, aliás, 2 equações, né? Quem que vai fornecer essas outras 2 equações para nós? A cinemática não dá, né? Porque nós não temos aqui deslocamento, aceleração, não tem nada, só está no repouso e aí solta tudo e começa a andar, porque isso aqui não está em equilíbrio. Então, aquela cinemática pura não dá, mas tem alguma coisa perto da cinemática que pode ser usado, que vocês já viram, que são o quê? Os movimentos dependentes. E lá no movimento dependente, você tem uma equação para cada cabo, no caso de cabos, né? Lá tinha correias, correntes, engrenagens, né? Discos de fricção. Lá também tem movimento dependente, mas nós vimos para cabos. E para cabos, você tem uma equação para cada cabo. Tá? Então você pode localizar aqui, ó, uma equação para o cabo magenta, né? Cabo magenta aqui, você acha uma, e o cabo vermelho você acha outra equação. Eu só vou montar o X delas aqui. Como é que fica o X para o cabo magenta? Pega lá, ó, eu botei aqui, ó, X aqui, positivo para baixo. Então, ó, não confunda com esse Y aqui, por favor, né? Vamos usar agora... tem um pequeno problema aqui, gente. Ó, se nós usamos lá na montagem, ó, esse menos, mais, usamos o Y para cima, tá? Se nós usarmos agora o X para baixo, vai dar confusão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar aquele Y lá. Quando eu inverto ele aqui, coloco junto com o nosso X aqui para baixo, o que eu faço nas minhas equações? Só troco o sinal. Mais, menos, e aqui fica MA mesmo, porque você não sabe se o A é para cima ou para baixo, depois sai o sinal. Aqui fica mais, menos, menos. Aqui fica mais, aqui fica menos, e aqui fica para descobrir depois, tá bom? Por favor, atentem para isso. Já coloquem o eixo para baixo na hora de resolver. O cabo magenta, então tomando por base daqui, ó, posição de XA. Quantos cabos tem para a posição de XA? Quantas pernas de cabo tem? Só uma. Então vai ser XA para o XB, 3 do cabo magenta. Então mais 3XB e acabou.
para esse cabo magenta só tem isso daí. Isso aí é igual a uma constante, que depois você vai derivar. O vermelho, muito parecido. Então você vai ter aqui uma perna relacionada ao cabo B, então vai ficar XB, e uma perna relacionada ao cabo C, então mais XC igual a uma constante. Daqui, ó, dessas duas, vocês vão obter duas equações para velocidade e para aceleração. Então lá no caso dessa segunda, você vai ter aceleração em B mais aceleração em C igual a zero. No caso da primeira, você vai ter aceleração em A mais 3 vezes aceleração em B igual a zero. Está aqui, ó, 3 equações, 5 equações para 5 incógnitas. Torno a lembrar, cuidado, né? Inverte esse eixo na hora de resolver. Deixa tudo para baixo para coincidir com essa análise dos deslocamentos. Gente, ele é trabalhoso, vai dar um sistema 5x5, mas se você tiver calma, você vai isolando numa, substituindo na outra e vai trabalhando, você não precisa nem resolver o sistema. Você faz tudo por substituição. Perguntas? Perguntas? Esse do hélice do navio é muito show. Eu vou montar esse para vocês. Eu considero um dos melhores exercícios que tem no capítulo 12 aí. Esse do hélice de navio. No questions? Nada, nada, nada. Então vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ó, esse problema é totalmente literal, tá? Os hélices de um navio de massa M, então vamos colocar aqui o nosso navio. Esse naviozinho está andando aqui no nosso mar. Então ele tem os hélices aqui atrás que provocam aumentar o casco dele aqui. Eles provocam aqui um empuxo, né? Eles empurram a água para trás e ganham um empuxo para frente, tá? Então, os hélices de um navio de massa M podem produzir uma força propulsiva F0. Então, quando ele está em propulsão máxima, ele está aqui provocando uma F0. Eles produzem uma força de mesma intensidade, mas de direção oposta, quando os motores são revertidos. Tá? Então, se eu reverter os motores, essa mesma força é possível, só que ela inverte de sentido. Sabendo-se que o navio estava se movendo para frente na sua velocidade máxima V0. Se ele estava para frente na sua velocidade máxima V0, significava que ele estava a F0, tá? Condição inicial do problema. Essa aí. Vamos deixar aqui o nosso número 1. Quando, né, ele estava nessa situação, quando os motores foram revertidos. Determine a distância que o navio percorre antes de parar. Considere que a resistência do atrito da água varia diretamente com o quadrado da velocidade. Então isso aqui é importante, ó. A resistência do atrito da água varia diretamente com o quadrado da velocidade. Então a força de atrito, vamos usar outra cor aqui. A força de atrito diretamente com o quadrado da velocidade. Então, é o V quadrado, tá? Se a velocidade é 10, a FA é 100. Se a velocidade é 1000, a FA é 1 milhão, tá bom? Não vamos entrar no mérito da ordem de grandeza, porque isso aqui, se fosse um caso real, teria uma constante de ajuste aqui. Mas a equação é essa aqui mesmo, FA é igual a V quadrado. Outra coisa que tem que observar, inicialmente ele está se movendo para frente na sua velocidade máxima a uma F0. Se ele está a uma F0 aqui para frente e não está aumentando a velocidade, significa que nessa condição inicial, vamos colocar aqui do ladinho, ó, nessa condição inicial, a força F0 é igual à força de atrito para essa condição inicial, tá? Então a força de atrito aqui, ó, você pode dizer que a tua F0 inicial
é igual a V0 ao quadrado. Afinal de contas, ele está se movendo a V0. Então você tem uma informação aqui que vai ser útil lá mais adiante na resolução do problema, tá bom? Ok, o fato é que inverte, eu vou ter que apagar aqui agora essa força F0, ele está a V0 para frente, mas vai ocorrer uma inversão. E nós vamos ter ela agora voltada para trás. Então vamos colocar ela aqui. Essa aqui é a nossa nova F0. E também, como vai estar largado, né, o barco vai tendendo a parar, nós temos que lembrar que o atrito também está ajudando para parar o barco. Vamos escolher uma outra cor aqui. Pode ser essa cor aqui. Vamos só apagar esse F0 daqui. E vamos colocar o nosso F0 mais aqui em cima, né, que está voltado ao contrário, e vamos colocar a nossa força de atrito também voltada aqui para trás, tendendo a segurar o navio, tá? Então esse aqui é o F da água, força de atrito da água, tá? Que depende da velocidade. Quanto menor a velocidade, o FA vai diminuindo. Esse F0 é constante, tá? Ele vai mantendo até parar o barco. Vamos colocar o barco lá mais adiante. E vamos colocar aqui o barco mais adiante. Vamos fazer uma faxina nele aqui nessa parte de baixo. E lá na frente agora ele está paradinho. Então aqui ele estava numa V0, aqui no final, né, em 2, agora ele já está com uma velocidade igual a 0. Tá? As forças aqui já zeraram, né, o barco parou, desligou o motor, está tudo paradinho. A distância nós não sabemos, inclusive é a pergunta, ó. Determine a distância que o navio percorre antes de parar. É uma pergunta. O tempo, vocês vão ver que não precisa. Nós vamos trabalhar aqui com aquela equação V dV dx. Então nem vou pôr o tempo aqui para não carregar o problema. E aí você vai direto na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, somatória de força externa igual a RA. Forças externas que agem durante o trecho é a força de empuxo, que está tendendo a frear, e a força de atrito. Aí a força normal e a força peso aqui não tem movimento, nós vamos trabalhar só em X, tá? Então isso aqui é em OX, tá? Força de empuxo, menos F0. Ela é constante até o final do movimento, ela não varia. Força de atrito, menos FA. Igual a massa dele vezes a aceleração que ele está sofrendo. Qual que é o valor de F0? Pode colocar aqui como sendo V0 ao quadrado. Lembra que nós fizemos essa análise no início? Se ele se move para frente com F0, está na sua velocidade máxima V0. Cadê ela? Está aqui, ó. E se está na velocidade máxima é porque existe uma força contrária a FA. Então, em módulo, eles são iguais, portanto, o valor de F0 é V0 ao quadrado. Então, menos V0 ao quadrado, menos FA. Quanto vale o FA? Vale V quadrado, igual a M vezes A. Portanto, a aceleração desse movimento aí é dada por menos V0 ao quadrado mais V quadrado sobre a massa M. Essa aceleração depende da velocidade. Já era esperado, porque a força de atrito depende da velocidade. Quando a velocidade atingir valor nulo, sobra apenas a força propulsiva. Mas nesse momento desliga os motores e o barco está parado. Tá? Ok. Então, como é que eu vou fazer para localizar a distância de parada? Aí você vai agora lá para a cinemática pura, onde diz que A é igual a V dV dx. Perfeito?
Vamos mudar esse canetão aqui, está muito robusto, né? E aí você pega essa aceleração que depende da velocidade e traz aqui dentro, ó. Você vai ter, ó, constante, constante, V. Esse V aqui você vai juntar com o VdV, né? Vou só dar uma pontuada aqui. Você vai ficar aqui, ó, com menos V0 quadrado mais V quadrado sobre a massa M igual a V dV dx. Essa massa pode ir para lá ou para cá, tanto faz, é uma constante. Mas esse termo aqui é interessante que você cuide, né? Ó, ele está relacionado com o VdV. Então você tem que levar lá para o outro lado, tá? Eu vou fazer só um apontamento aqui. Então você vai ficar aqui com menos menos 1 sobre a massa M dx, só para não deixar do lado de lá, não carregar muito, é igual a V sobre V0 ao quadrado mais V quadrado dV. E isso aqui merece uma bela de uma integral, né? Aqui desse lado é em x, desde 0 metros até o x de parada, que é a sua pergunta, inclusive. E do outro lado você já pode também fazer uma integral definida, né? Desde V0, que é o ponto de partida, a velocidade inicial, até zero. Vai dar uma integral e a resposta dessa integral vai ser x igual a alguma coisa em função de V0 e da massa também, né? Talvez a massa nem apareça, vai ser independente da massa. Mas enfim, é assim que funciona. Alguma pergunta, gente? Pega a tabela de integrais, tá? Isso aqui não é difícil, né? Para vocês resolver é bem facinho. Isso aqui é uma integral, dá para fazer por partes aí, dá para fazer rapidinho. Perguntas? Nada, nada, nada. Então vamos para a última aí, que já estamos cansados, né, gente? Vamos lá. Ó, 12,27. Vamos lá. Aqui. Foi. 12,27. Esse problema, vocês viram que até agora, quase todos eles eram problemas de intervalo. Esse problema é um problema de instantâneo. Você vai fazer análise naquele instante. Tu não vai se preocupar com integração ou coisa parecida. Olha lá, ó. Uma mola AB de constante K é presa a um suporte A e a um colar de massa M. Tá? Tudo literal aí, né? Só letrinhas para a gente resolver. Então, o colarzinho aqui de massa M. A mola tem uma constante K. O comprimento não deformado da mola é L. Então, é conhecido aqui. Ou seja, olha só o desenho. Quando a mola está nessa posição aqui, ela está na posição indeformada. Tá bom? Sabendo-se que o colar é liberado do repouso quando x igual a x0. Então, nessa posição aqui, ó, a velocidade do colar é igual a zero, está paradinho. Está segurando, soltou, ele começa a se mover naquela direção, né? Desprezando o atrito entre o colar e a haste, determine a intensidade da velocidade do colar ao passar pelo ponto C. Deixe-me ver uma coisa. Aqui vai dar uma integração, não vai dar aceleração constante. Esse exercício eu não tinha lido ele e acabei esquecendo, mas nós vamos resolver ele não em C, nós vamos resolver em B. A pergunta é, tá? Tira isso aqui, ó. Não é para determinar a velocidade do colar ao passar pelo ponto C. Nós vamos determinar qual é a aceleração inicial, tá? Ou seja, a aceleração em B. Quando você libera o colar, qual é a aceleração do bloco, tá? Não vamos resolver até C, porque aí vai ter uma integral. Essa força aqui é uma força inclinada. Cada posição aqui, a força vai variando, então a aceleração vai mudando. É bonito o exercício também, mas não estamos preparados para isso agora, tá? Deixamos para outra hora, tá bom? Então, como é que você vai fazer esse problema aqui no ponto B? As forças que existem, só é a força da mola, puxando para cá,
Força-peso não age na direção do movimento, não tem atrito, então só tem essa força da mola. Então, do lado aqui da somatória de força externa, só tem a força da mola, do outro lado tem o MA. O M é o do colar, esse aqui é a força da mola e esse aqui é a sua incógnita. Simples assim, tá bom? Lembre de fazer aqui o comprimento do colar da mola deformado, considerando o L, né? Ó, tem o X0 e tem o L. Aí aqui vai te dar um L deformado, tá? Para você poder achar qual é a força da mola, tá bom? Então, é isso aí. Terminou essa parte, deixa eu só dar uma pincelada aqui, daí qualquer coisa depois vocês tiram dúvida comigo sobre a lista 4. Seria a nossa última lista. Só 2 exercícios na lista 4. Basicamente são problemas que envolvem aquelas componentes radial e transversal, né? Nesse caso aqui a tua massa é esse bloco e é dado aqui alguns parâmetros de análise, inclusive a massa do bloco. Ó. O eixo aí gira nessa velocidade ômega e o cursor é preso a uma mola de constante K 60 Nm, que não está deformada quando o raio é igual a zero. Então, quando esse cursor está lá na posição do centro, a mola, raio igual a zero, deixa eu ver, tá. Quando esse cursor está lá no centro, a mola está sem deformação. Começou a girar, esse cursor vai se afastando, comprimindo a mola, tá bom? Então, a constante da mola é essa aqui, e que não está, tá. Sabendo-se que em um dado instante a aceleração do cursor relativa ao disco é menos 12 metros por segundo ao quadrado. Então, em que posição que você vai ter essa aceleração na direção do raio? Essa aqui é a tua AR ou a tua AN. Esse problema eu indico trabalhar com radial transversal, tá? Tu tem um raio variável e trabalha com radial transversal. E que a força horizontal exercida sobre o cursor pelo disco é 9 newtons. Você tem a força transversal e você tem a aceleração radial. Tá? É para determinar nessa posição aí a distância R, que você está do centro, e a componente radial da velocidade do cursor. Ele está se movendo aqui numa velocidade na direção do raio. É o teu R ponto, né? O R 2 pontos você tem, é para determinar o R ponto. Você tem lá as equações do radial transversal, e com elas você consegue fazer esse trabalho. Lembre, tem 2 direções de análise. Uma na direção do raio, somatória de força na direção radial igual a MA radial, e outra na direção transversal. Tá? Somatória de força na direção transversal é igual a MA transversal. E o segredo está ali no A radial e no A transversal, que tem várias equações ali. Esse exercício aqui é similar àquele anterior, só que agora aqui nós temos um cordão. Isso aqui parte do repouso e quando atinge uma certa velocidade, esse cordão se rompe. E essa velocidade deve ser tal que atinja 18 newtons a força de ruptura aqui do cabo. Tá? Então vocês vão fazer uma somatória de forças de tal maneira que atingiu 18 newtons. Em que direção? Direção radial. Tá? Tá mudando o raio? Não, porque até romper o cabo, o raio é constante, é 0,5. Então você pode trabalhar aqui com normal tangencial. E no normal tangencial você já vai se antenar que essa força aqui acaba sendo aquela força chamada centrípeta. Tá? Então com essa força centrípeta vocês vão achar a velocidade angular necessária para ele chegar à ruptura. Tá? E aí é para determinar a aceleração relativa do colar em relação à barra e a intensidade da força horizontal exercida sobre o colar pela barra. Se eu não me engano, esse problema eu acho que eu postei em alguma solução, não é exatamente igual a esse, tá? Mas tem um lá da aula dessa semana que tem um bloco que está deslizando e o cordão vai enrolando num tambor, tá? É muito parecido, só que não tem um cordão que rompe, mas tem um cordão que puxa. A ideia é quase a mesma, tá? Então assistam aquela aula primeiro, para depois tentar resolver aqui, tá ok? Gente, o que eu tinha para hoje era isso. Quero saber como é que tá aí da parte de vocês. Ainda podemos tirar algumas dúvidas, se tiverem.
Tudo bem, pessoal? Como é que Professor, para mim está bem claro e tranquilo. tá? Obrigado. Valeu. Alguém mais? Vou deixar aqui uma figurinha. Alguém mais, gente? Tudo bem? A nossa avaliação era para semana que vem, não vamos fazer, tá? Eu acho que está todo mundo pegando o ritmo, nós demoramos aí quase 2 semanas para pegar o ritmo das coisas. Então, vão deslocando aquele cronograma uma semana, tá? Semana que vem eu já vou entrar no conteúdo da segunda avaliação, tá? Então, o conteúdo da primeira avaliação é até essa lista número 4. E da segunda avaliação é a partir das aulas da semana que vem, tá bom? Então, a nossa avaliação não é semana que vem, é na outra ainda. Tá bom? Gente, então vamos encerrar. Beleza, beleza. Vou começar. Legal, isso aí. Isso aí, Vitor. Obrigado pelo retorno. Lamentar. O que foi? O que é lamentável, Luiz? Me ajuda aí a entender. Tá, ok. Tá. Eu não tinha entendido o teu lamentável. Você queria fazer a prova semana que vem? Né? Não tem problema não. Fazemos na outra. Tá um pouquinho puxado. Ah, entendi. Eu entendi. A entonação de voz faz toda a diferença, né? Quando a gente fala e quando a gente escreve, né? Quem tá ouvindo não sabe o que tá se passando na cabeça aí. Mas legal, é verdade, né? Ainda bem que vamos atrasar uma semana a nossa avaliação. Ah, outra coisa, gente, precisar chamar num horário à parte, a gente faz uma livezinha aí rápida de 2, não gravamos nada, né? Tiramos dúvidas, se tira uma foto do exercício de preferência, posta aqui para mim ver, né? E a gente vai trabalhando. Tá bom, gente? Forte abraço aí, muito obrigado pela presença de vocês. Até mais. Valeu, beleza.